Olá, queridos estudantes! Nessa semana nós vamos continuar estudando a população brasileira, a formação dela, né? E nós vamos continuar estudando a questão do índio no Brasil. Pesquise sobre os indígenas, sua distribuição no território brasileiro e você descobrirá como é rica a nossa história. Na atividade número 1, tem um texto que nós vamos ler ele agora. A população indígena é muito diversa. Alguns grupos vivem nos centros urbanos, inclusive. Há aqueles que exercem cargos públicos, frequentam universidades, trabalham em empresas. Há ainda os que não mantêm nenhum contato com pessoas fora das aldeias. Segundo os dados publicados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, dividido entre 1.000 povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior. Em 1650, esse número caiu para 700 indígenas, chegando a 70 mil em 1957. De acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os povos indígenas, cerca de 80 povos indígenas desapareceram do Brasil no século XX. Relembrando a aula passada, eu coloquei esse mapa para a gente analisar a quantidade dos povos indígenas. Esse texto fala, de acordo com o censo de 2010, realizado pelo IBGE, cerca de 817 mil indígenas moram atualmente no Brasil. Desse total, 802.783 encontram-se na zona rural e 315.180 habitam centros urbanos. O censo identificou, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Desse total de terras, apenas 10 apresentam uma população indígena maior que 10 mil habitantes. Esse mapa aí mostrando a população indígena no Brasil, as cores verde, né, tem mais de 80 mil habitantes nessa região, né, de índios. A azul tem de 40 a 80 mil. A roxa, né, essa rosinha mais escura, de 20 a 40 mil. Então, são essas regiões aí que possuem maior quantidade da população indígena no nosso Brasil. A amarela e a laranja giram em torno até de 20 mil. Quantos índios vivem no Brasil atualmente? Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, vivem no Brasil cerca de 817 mil indígenas, representando 805 etnias. A maior concentração de indígenas, segundo o FUNAI, encontra-se na região norte, onde 54% das terras são indígenas, especialmente na Amazônia, e na região centro-oeste, com 19% das terras. Ao todo, as terras indígenas representam 12,5% do território brasileiro. Mais de 500 mil indígenas encontram-se na zona rural e um pouco mais de 300 mil na zona urbana. O censo aponta também que em todos os estados brasileiros há presença de populações indígenas. Também foram registradas 274 línguas indígenas no país. Vale ainda dizer que 17,5% da população indígena não fala português. Com todas essas informações referentes aos indígenas, nós vamos responder as questões abaixo. De acordo com o texto que a gente leu agora, 17,5% da população indígena não fala português. Considerando o total de 817 mil, esse exercício quer saber qual é aproximadamente a porcentagem que não fala português. Esse dado é muito importante, porque muitas pessoas imaginam que todos os indígenas falam português. Então, nós vamos descobrir qual é essa porcentagem de 17,5% de 817 mil. Vamos lá? Como calcular porcentagem? Nós vamos dividir 17,5% por 100 e multiplicar por 817 mil. Podemos cortar os zeros, tanto do 100 quanto dos 817 mil. Vai ficar, então, 17,5% vezes 8.170, porque nós cortamos o zero e todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, não é? Nós cortamos o zero lá atrás para facilitar a nossa operação. Agora, nós vamos armar essa operação. Vamos multiplicar o multiplicador pelo multiplicando.
O primeiro aí, resultado, é referente a 5 vezes o número 8.170. O resultado é 40.850. O segundo resultado é referente ao número 7 multiplicado por 8.170, que é igual a 57.190. E por último, o número 1, que vamos multiplicar por 8.170, que vai dar ele mesmo. Lembrando que devemos deixar uma casa decimal sempre de reserva para que essa conta dê certo. Depois de fazer a multiplicação de todos os números, nós vamos fazer a adição deles. E o resultado encontrado, o produto, é 142.975. Para arredondar o número, podemos tirar essa vírgula e o número 0, e o número encontrado é 142.975. Nessa atividade, ele pede o número aproximado. Então, o número mais próximo de 142.000 aí é qual? 145. Alternativa B. Então, o número mais aproximado de 142.000 é 145.000. Número 2. De acordo com o texto, quantos indígenas habitavam o Brasil no início da colonização em 1500? A população era de 3 milhões de índios, divididos em 1.000 povos diferentes. Próxima questão. Entre as causas da diminuição da população indígena estão as doenças trazidas pelos colonizadores portugueses. De acordo com o texto, 80 populações indígenas desapareceram do Brasil no século XX. Que tal conversar com pessoas da sua casa, pesquisar na internet ou em livros a causa da diminuição da população indígena, tão importante para a nossa história? Registre essas descobertas no seu caderno ou no PET, tá? Vocês podem fazer essa pesquisa na internet, pelo celular mesmo, olhar nos livros de história antigos, para poder pesquisar as razões dessa diminuição drástica na população indígena. Por que isso aconteceu? Podem assistir também o vídeo do PET 1 da semana passada, né? Porque ele também vai ajudar na realização dessa pesquisa na internet. Na número 3, eles pedem para vocês observar o mapa abaixo com todos os estados brasileiros. E de acordo com o que lemos nos textos, a maior população indígena concentra-se na região norte e a segunda maior na região centro-oeste, pedindo para colorir os estados da região norte de verde e de amarelo os estados da região centro-oeste. Aí eles deixam logo abaixo o mapa do Brasil com todos os estados e uma tabelinha com todos os estados da região norte e da região centro-oeste. Eu coloquei aqui nesse vídeo o modelo de como que vocês vão colorir. Aí de verde tá a região norte e amarela a região centro-oeste. Então, vocês podem observar aqui no mapa para colorir de acordo com o que está pedindo na atividade, tá? Então, as regiões aí laranja, a região nordeste, vermelho, sudeste e azul, a região sul do país, tá? Vocês só vão colorir a região verde e a região amarela. Para quem não tem o PET impresso, eu vou indicar um aplicativo que também pode ser usado para quem quiser brincar aí. É o Jogo dos Estados e das Capitais do Brasil. Eu vou compartilhar o link desse aplicativo super legal no grupo. Até a próxima aula, meus queridos. Fiquem com Deus e qualquer dúvida podem me procurar no WhatsApp. Um beijo!